Estamos voltando ao nosso papo arretado hoje com uma conversa muito agradável com o Herbert, do grupo Inforpop. Mas antes, queria convidar vocês para participar do Simpósio Paraibano de Atendimento, Vendas e Motivação, que vai acontecer no dia 20 de agosto, amanhã, terça-feira, no Hotel Caiçara. Se quer saber mais informações, quer participar, 8839-4040. Está vindo o Silvio Igor, um borracheiro, que ele é consultor do Carrefour, da Fiat e da BV Financeira e de outras grandes empresas do Brasil. Está vindo Edmilton Posa, que era frentista, hoje ele é escritor, professor universitário e palestrante. E eu também vou estar palestrando lá, então vai ser uma noite de muito conhecimento e a gente espera vocês. Herbert, e você está falando que começou e já começou a crescer. Como foi esse crescimento? Já. Mas antes, queria falar que 9 dos meus colaboradores já estão inscritos nesse curso. Isso, muito importante. É verdade. Bom, o crescimento aconteceu naturalmente porque o mercado precisava de pessoas que se dedicavam a conhecimento, a estudar. Se você estuda, ninguém rouba o teu conhecimento. E aí a coisa aconteceu. Tinha 20 anos na época, depois que fui crescendo, 21, 22 e tal, junto com o conhecimento e acontecendo também a minha disposição para viajar. Aí aconteceu de eu começar a ser chamado para trabalhar em Recife, depois trabalhando, aí fui convidado para trabalhar já em outros laboratórios, fui para a Johnson & Johnson, depois da Johnson fui para um outro laboratório chamado Rodia, que hoje é a Sanofi, é uma indústria farmacêutica, e depois em Salvador, foram 2 anos e meio, e depois de Salvador aconteceu a minha ida para Maceió, trabalhar num laboratório chamado Eurofarma, que hoje é o segundo maior laboratório nacional, onde eu tenho o maior orgulho de ter trabalhado durante 6 maravilhosos anos, podendo deixar minha contribuição na época como propagandista e depois como gerente distrital em Pernambuco, Alagoas e Sergipe. E não é fácil, né? Muita gente pensa que o propagandista só é pegar, botar remédio dentro da bolsa e visitar os médicos. Na verdade, tem que estudar, conhece muito bem cada medicamento, não é? Isso. Além dos medicamentos, tem que conhecer tudo sobre fisiologia, anatomia, patologia e também os medicamentos. Porque se não conhecer sobre a fisiopatologia do corpo humano, como é que vai saber a inserção dele no corpo humano? Até porque vai falar para médicos que estudaram isso. Então, se não tiver preparado, não tiver conhecimento, não vai convencer. Não acontece. Então, a indústria farmacêutica me deixou um saldo muito positivo de estudo. Se você estuda, você se dedica, você estuda, se estuda, acontece resultado positivo. A organização, e isso é fundamental, há 11 anos na minha empresa, a organização dela hoje é graças a muitíssima coisa que eu aprendi no passado, de como gerir uma empresa. Em primeiro lugar, você é a sua empresa. Depois você começa a agregar pessoas. E aí você não é mais responsável por si, e sim por várias vidas. Hoje a gente tem 42 colaboradores, cada um com 2, 3, 4 pessoas dentro de casa, então vai para mais de 100 pessoas. Então você continua tendo que estar organizado para poder crescer. E a indústria farmacêutica me deixou esse saldo. Escola para você. Foi a minha escola, sem a menor dúvida, na organização, no conhecimento, no estudo técnico das situações, no estudo dos concorrentes, até para... eu tenho uma frase, eu adoro frases, tem uma frase muito interessante que você tem que antecipar os seus concorrentes. Se você tiver medo deles, fique embaixo da cama e não saia para trabalhar. Simples. Quem tem medo, fique embaixo da cama, que é melhor você nem estar no mercado. Então, todo esse conhecimento, essa regra de vida que a indústria me deixou, a indústria farmacêutica, eu uso diuturnamente. E repasso essa informação para todas as pessoas que vão trabalhar na nossa empresa. Nas nossas empresas. Estuda, tem regra de treinamento, tem treinamentos organizados para que a pessoa possa trabalhar. Em primeiro lugar, conhecer a empresa, saber que a empresa é uma empresa correta, um grupo de empresas correto. Tem regras,
toda empresa tem normas. Normas não são negativas, normas de convivência. A gente vive numa sociedade, se a gente não tiver o mínimo de conhecimento de normas, e a empresa precisa de um mínimo de situação para poder crescer, e crescer de forma organizada. E o empreendedorismo, muitas vezes não acontece de organizado. Eu até digo, muitas vezes não, a maioria das vezes o empreendedor é muito impulsivo, então falta planejamento, falta essa parte de organização. E conversando aqui com o Herbert, do Grupo Inforpop, que está dando um show aqui de conhecimento, de preparação, que é isso que os empreendedores têm que cada dia mais aprender, que é se qualificar, como você falou, buscar informação, é fundamental a informação hoje, nos dias atuais, e não ter medo da concorrência, porque a nossa principal concorrência é a gente mesmo, né? Sem dúvida. A frase, uma outra frase, repito, adoro frases, atender o nosso cliente antes e melhor que o concorrente. Antes e melhor. Eu falei da organização, mas lá no início da minha empresa, também foi empreendedorismo desorganizado. Eu saí da indústria farmacêutica e tomei em 7 dias a decisão de não continuar na indústria farmacêutica. Certo, e como foi isso? Você tinha uma vida estável em Maceió, 6 anos morando em Maceió, você estava conversando comigo que ama Maceió, adorava a cidade. Sim. E como é que uma pessoa com uma vida, um padrão de vida elevado, com um saláriozinho no final do mês, Um belo salário. um belo salário no final do mês, 13º, férias, 14º, 15º, 16º. vai empreender? Então, tinha 32 anos, estava no momento, tinha uma oportunidade me se apresentando, a qual era vizinho de um grande amigo e que tinha uma empresa de tecnologia. Antes disso, eu já gostava de tecnologia. E deu a ideia de ter a minha primeira empresa e voltar a morar na Paraíba, coisa que eu havia passado 8 anos sem estar aqui. Então, me dediquei, conversei, negociei, voltei a morar na Paraíba. Nesse momento, esse pessoal dessa empresa chamada Informe Sistemas, que é a maior empresa de software de Alagoas, tinha contatos na Paraíba e convidou uma pessoa para ser treinada em Alagoas para fazer a parte técnica, já que eu não tenho formação técnica. E o Robson Borges, que é meu sócio há muitos anos, praticamente desde então, entrou como meu colaborador e logo depois convidei para ser meu sócio. Eu não ia perder a oportunidade de ter uma pessoa honesta, trabalhadora e com conhecimento. Isso. Então, aconteceu uma situação bem interessante, porque ele tinha conhecimento, demonstrava confiança e aconteceu da gente se encontrar e estamos aí há 11 anos e meio, hoje atendendo o Brasil todo. E eu quero saber como é que surgiu a Inforpop, passo a passo, mas no próximo bloco. Você quer saber um pouco mais da Inforpop, uma empresa genuinamente paraibana que presta serviço em todo o Brasil, hoje com sede em São Paulo também. Isso. Então fica ligado, que estamos voltando logo logo.